E aí, galera, estamos no mais um Clínica Médica com Bauer. Então, vamos trazer um assunto sobre emergência hipertensiva. Temos vídeos anteriores sobre como que a gente faz o diagnóstico, como que a gente sabe se esse paciente está em uma emergência. Agora, a ideia central é como é que eu classifico quais são os órgãos-alvo que são lesionados pela emergência hipertensiva, quais são as principais patologias envolvidas que eu posso classificar o paciente como uma emergência hipertensiva. E o melhor, como é que eu posso olhar uma questão de prova, olhar a alternativa, olhar a patologia e falar, é emergência hipertensiva. Então, seguindo esse quadro aí, a gente vai falar um pouquinho, Primeiro, que a emergência hipertensiva, eu tenho lesão de órgão-alvo. O paciente tem lesão aguda de órgão-alvo. E aí ela se divide, devido a qual órgão-alvo que foi lesionado. Então, quais são as lesões cerebrovasculares, Quais são as lesões cerebrais, normalmente, que o paciente desenvolve devido a essa emergência hipertensiva, esse aumento da pressão arterial? Primeiro, encefalopatia hipertensiva. Encefalopatia, apatia de doença, seria doença no encéfalo, gerado pelo aumento dos níveis pressóricos, Então, hemorragia intracerebral, então pode ter o rompimento do vaso, de um vaso cerebral, de uma artéria cerebral, e ter uma hemorragia intracerebral, subaracnoide. E a gente fala que essa hemorragia, esse rompimento desse vaso, seria um AVC hemorrágico, gerando derramamento de sangue, aumento da PIC. Isso é considerado uma emergência hipertensiva, lesão de órgão-alvo do cérebro, gerando esse AVC do tipo hemorrágico, tá? Um ponto importante que eu quero destacar é o seguinte, que o AVC isquêmico também faz parte desse pacote de lesão cerebrovascular gerado por essa emergência hipertensiva. E muitas das vezes os alunos chegam até mim e eles têm uma facilidade, vocês têm uma facilidade de entender que o aumento da PA pode romper um vaso. Ok, mas ficam com uma dificuldade de entender que também a hipertensão está ligado a processo aterosclerótico, de obstrução, de formação de placa de ateroma, gerar coágulo também. Então, lembrando que a hipertensão é uma doença vascular, é uma doença que favorece o processo aterosclerótico, que é a formação da placa de ateroma, é doença que favorece lentificação da circulação e favorece a coagulação do sangue. Então, também o AVC isquêmico faz parte desse pacote de lesão cerebrovascular. Mas não é só o cérebro que pode ser acometido por essa emergência hipertensiva. Temos os problemas cardiocirculatórios, O que eu quero destacar desses problemas cardiocirculatórios? O primeiro problema que eu quero destacar, não está nem na ordem aqui, mas é o infarto agudo do miocárdio, ou as síndromes coronarianas agudas, Então, o paciente infartar, o paciente com angina instável, então é o paciente que está em emergência hipertensiva, a gente considera isso lesão aguda grave de órgão-alvo, no caso, coração. Então, um infarto agudo do miocárdio, ou pode vir como síndrome coronariana aguda, a angina instável, Outro vídeo a gente vai falar sobre a questão da característica da angina instável, mas a angina instável também faz parte desse pacote. E o EAP, que é o edema agudo de pulmão, ocasionado pela insuficiência ventricular esquerda. Então, um coração fraco, um ventrículo esquerdo fraco, que acaba gerando congestão pulmonar, que acaba gerando edema agudo de pulmão, também faz parte desse pacote de lesão de órgão-alvo de emergência hipertensiva. E para fechar a parte cardiocirculatória, temos a dissecção aguda de aorta. Isso é questão de prova. Então, dissecção aguda de aorta é grave, é problema agudo, é considerado emergência hipertensiva, tá? Além do cérebro, coração, a gente tem o rim, Aí eu queria só apontar alguns pontos interessantes para a questão do rim. Rim é órgão-alvo que é acometido pela hipertensão, só que como que eu vou saber a diferença de alguém que tem uma lesão renal devido a uma hipertensão, devido à doença crônica? Como é que eu vou saber que aquele paciente ele tem uma lesão renal que está sendo ocasionada por um aumento abrupto dessa pressão, por uma emergência hipertensiva? Então eu tenho um paciente que tem lesão renal, mas não necessariamente ele está em emergência. Como que eu vou saber? Emergência é uma lesão grave.
essa lesão gera uma insuficiência renal aguda rápida. Então, ela gera um acometimento renal rápido. Então, o paciente ele tem o nível pressórico aumentado, faz retenção de potássio, faz uma uremia grave. Então, opa, estou diante de uma emergência hipertensiva. Além desses 3 órgãos principais, a gente pode falar um pouquinho da hipertensão na gestação, né, a questão da eclâmpsia, né, também vindo como uma emergência hipertensiva, síndrome de HELP, né, ou a pré-eclâmpsia grave. Pré-eclâmpsia grave entra aqui na emergência hipertensiva. Pré-eclâmpsia só entra como urgência, então só para botar essa observação. E para finalizar, temos as crises adrenérgicas. Crise adrenérgica vem de adrenalina, seria o aumento da adrenalina, o aumento da adrenalina fazendo vasoconstrição, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a ejeção de sangue, logo aumentando os níveis pressóricos. Dessas crises adrenérgicas graves, eu vou destacar a crise do FeL, que está aí como crise do FeL. O que é a crise do FeL? É o feocromocitoma, que é um tumor, tá, secretivo de catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Então, se eu tenho um tumor, se o paciente tem um tumor que secreta, que aumenta a secreção de adrenalina e noradrenalina, a gente vai ter aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica. Então, a gente pode sim ter um aumento da pressão arterial a ponto de gerar uma emergência hipertensiva. E também doses excessivas de drogas ilícitas, cocaína, crack, LSD, então também é considerado, fica dentro dessa crise adrenérgica, então também podendo gerar uma emergência hipertensiva. Então, só para fechar, emergência hipertensiva, lesão cerebrovascular, vamos destacar AVC hemorrágico, AVC isquêmico, tá? Cardiocirculatória, dissecção aguda da aorta, infarto agudo do miocárdio e angina instável. E problema renal. Lembrando que essa lesão renal ela tem que ser rápida, gerando insuficiência renal rápida, abrupta, com aumento de ureia, uma uremia, aumento de potássio com risco de arritmia e as crises adrenérgicas graves. Crise do FeL e doses excessivas de drogas ilícitas, dando destaque para a cocaína. Lembrando também que a gestante, temos que ficar de olho, destacando para a emergência hipertensiva na gestação, a eclâmpsia, tá, gente? Então esse quadro ele vem dizendo exemplos de patologias ou o que a gente tem que buscar nesse paciente para saber se ele está em emergência hipertensiva ou não. Então na emergência hipertensiva eu tenho lesão de órgão-alvo, lesão desses órgãos que a gente comentou, e o paciente manifestando sintomas dessas patologias que comentamos, tá? Então, finalizo aqui esse quadro. Espero que eu tenha tirado dúvidas, sanado dúvidas, né? Principalmente sobre esse assunto importante que é questão de prova, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.